uma manhã abafada de 1839, na costa de Humen, próximo à foz do Rio das Pérolas, o destino de uma das dinastias mais poderosas do mundo começava a ser selado. Lin Zexu, um oficial chinês de integridade inabalável, observava uma operação que não tinha precedentes na história. Diante dele, 500 trabalhadores cavavam trincheiras monumentais, preenchendo-as com uma mistura cáustica de sal e cal viva. O que estava prestes a ser destruído não era lixo, mas a mercadoria mais valiosa e destrutiva do século XIX: o ópio. Ao longo de 23 dias, mais de 20.000 toneladas métricas da droga foram abertas. Mais de 1.000 toneladas métricas da entorpecente foram picadas e mergulhadas naquela mistura química antes de serem lavadas para o mar da China meridional durante a maré baixa. Lin Zexu não escolheu queimar o ópio por um motivo técnico e brilhante. Ele sabia que as cinzas poderiam ser peneiradas por viciados desesperados para recuperar resíduos da droga. Ele queria a aniquilação total. Mas Lin não era apenas um executor, ele era um homem de profunda consciência. Ele compôs uma oração pedindo desculpas aos deuses do mar por poluir seu reino, mas, ao mesmo tempo, fez questão de convidar observadores estrangeiros para o espetáculo. Ele queria que o mundo entendesse que o Império Chinês não toleraria mais o que o comércio de ópio estava fazendo com seu povo e, principalmente, com sua economia. Porque é aqui que a história que aprendemos na escola ganha uma camada mais profunda. A guerra do ópio não foi apenas sobre vício ou moralidade, foi sobre a prata. Foi sobre o que acontece com um império de 400 milhões de pessoas quando o metal que sustenta todo o seu sistema de impostos começa a fluir para fora do país mais rápido do que entra. O sistema de duas camadas, o coração econômico da China. Para entender o colapso que estava por vir, precisamos entender como o dinheiro funcionava na China Qing, e era algo fundamentalmente diferente do Ocidente. O país operava em um sistema de duas camadas, que era ao mesmo tempo sofisticado e perigosamente frágil. No topo, o governo e as grandes transações utilizavam a prata, medida em unidades chamadas taels. Não existiam moedas de prata cunhadas pelo Estado. Em vez disso, o metal circulava na forma de lingotes fundidos privadamente, chamados saisê. Pequenas peças em formato de barco que eram pesadas e carimbadas para garantir sua pureza. Já na base da pirâmide, a população comum, os milhões de camponeses e pequenos mercantes, utilizavam moedas de bronze conhecidas como yuan. Eram moedas circulares com um furo quadrado no centro, geralmente carregadas em cordas de 1.000 unidades. O problema crítico surgiu com a reforma do chicote único, de 1581. Essa lei consolidou todos os impostos em um único pagamento anual feito exclusivamente em prata. Mas os camponeses ganhavam seu dinheiro em cobre, vendendo arroz e seda nos mercados locais. Isso criou uma dependência estrutural. Para pagar o Estado, o agricultor precisava converter seu cobre em prata através de cambistas. Enquanto a prata era abundante, a taxa de câmbio era estável, mas se a prata ficasse escassa, o camponês enfrentaria um desastre. Ele precisaria de muito mais moedas de cobre para comprar a mesma quantidade de prata exigida pelo coletor de impostos. A China como o sumidouro de prata do mundo. Durante séculos, a China foi a maior economia do planeta. Entre 1500 e 1800, o país absorveu entre 30% e 40% de toda a prata produzida nas Américas Espanholas. O comércio global era essencialmente uma via de mão única. O Ocidente desesperadamente queria o chá, a seda e a porcelana chineses, mas a China não tinha interesse nenhum nos produtos manufaturados europeus.
Os galeões de Manila cruzavam o Pacífico carregando prata de México e Peru diretamente para os mercantes chineses. Em 1820, a China detinha cerca de 33% do PIB mundial. Era um gigante comercial, mas um gigante construído sobre uma base monetária que não controlava, já que a China quase não possuía minas de prata próprias. Todo esse comércio era controlado por uma guilda de mercantes em Cantão, chamada Cohong. O líder dessa guilda, Wu Binjian, conhecido no Ocidente como Hao Ko, tornou-se o homem mais rico do mundo. Sua fortuna em valores modernos passaria dos 8 bilhões de dólares. Ele investia em ferrovias americanas e mantinha relações próximas com mercantes vitorianos. Mas esse equilíbrio estava prestes a ser destruído por uma nova mercadoria britânica. A inversão do fluxo, o ópio como arma financeira. A Grã-Bretanha tinha um problema comercial grave. O povo britânico estava viciado em chá chinês, mas os cofres britânicos estavam se esvaziando de prata para pagá-lo. A solução foi o ópio. A Companhia Britânica das Índias Orientais industrializou a produção de ópio na Índia e o contrabandeou para a costa chinesa. O volume foi avassalador. Em 1729, entravam 200 caixas de ópio por ano. Em 1838, esse número saltou para 40 mil caixas. Esse comércio reverteu 3 séculos de fluxo de riqueza. Pela primeira vez, a prata estava saindo da China mais rápido do que entrava. Isso causou um choque cambial catastrófico. No final do século XIX, 800 moedas de cobre compravam um tael de prata. Em 1845, o mesmo tael custava mais de 2.000 moedas de cobre. Para o camponês comum, isso significava que sua conta de impostos dobrou, mesmo que sua renda permanecesse a mesma. O fardo sobre centenas de milhões de pessoas tornou-se insuportável, não por causa de novas leis, mas por causa da manipulação monetária. Guerra e a humilhação de Nanquim. Quando Lin Zexu destruiu o ópio em Humen, ele deu à Grã-Bretanha o pretexto que ela queria. A resposta militar britânica foi uma vitrine de poder industrial. O símbolo dessa guerra foi o Nêmesis, um navio de guerra de ferro movido a vapor que podia navegar por rios rasos onde nenhum navio chinês conseguia operar. O conflito terminou em 1842, com o Tratado de Nanquim. A China foi forçada a pagar uma indenização de 21 milhões de dólares de prata, um valor que representava quase 40% da receita anual do governo Qing. Além disso, cedeu Hong Kong e abriu 5 portos ao comércio estrangeiro, acabando com o monopólio de Hao Ko e do Cohong. A devastação econômica causada por esse tratado e pelo dreno contínuo de prata alimentou a rebelião Taiping, a guerra civil mais mortífera da história humana, que dizimou entre 20 e 30 milhões de pessoas. A lição era clara e dolorosa. Quando a moeda de suas obrigações é controlada por uma potência estrangeira, sua soberania é apenas uma ilusão. Conclusão: o passado no presente. O que sobreviveu a essa crise? Aqueles que detinham prata física viram seu poder de compra dobrar. Aqueles que diversificaram seus ativos através das fronteiras, como as redes de mercantes chineses no Sudeste Asiático, conseguiram preservar sua riqueza. Mas aqueles que estavam presos ao cobre foram destruídos. A história da Guerra do Ópio não é apenas sobre o passado, ela é um aviso para o presente. Hoje, dezenas de países ganham em moeda local, mas devem dívidas em dólares americanos. Quando o dólar se fortalece, o mecanismo é o mesmo de 1840. O abismo entre o que se ganha e o que se deve aumenta, e quem sofre primeiro são sempre os que estão na base da pirâmide. O século de humilhação da China começou com uma armadilha